Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 21 de agosto de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha em instantes a sessão dessa quinta no Tribunal Superior Eleitoral. E quem nos faz companhia nessa manhã de julgamentos é a advogada Bianca Gonçalves e Silva. Tudo bem, doutora Bianca? Bem-vinda de volta. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos assistem. É uma alegria imensa estar aqui comentando mais uma vez a pauta do TSE. Obrigado. Vamos para ela, então? Vamos. Bom, a sessão tem 10 processos previstos e a gente já vai para o primeiro item dessa manhã. O assunto é a recontagem de votos na eleição para a Câmara de Vereadores do município baiano de Nordestina. Votação do ano passado, por sinal. Vamos começar pelo básico, né, doutora Bianca? O que os ministros analisam daqui a pouco ao vivo, direto do plenário? Paulo, esse caso de Nordestina é um caso absolutamente interessante. É muito interessante. O que se discute nesse caso é um recurso em mandado de segurança que vai ser decidido aqui no TSE, né? Lá em Nordestina, era uma Câmara de Vereadores que tinham 9 vagas. Mas com o último censo de 2022, aumentou o número de eleitores. Isso tem acontecido em alguns estados também, a gente tem visto essa discussão em alguns estados, né? Aumento de número na Câmara Federal, por exemplo, né? Mas e lá em Nordestina, o que a Câmara fez? A Câmara, com base nesse aumento populacional, porque o artigo 29 da Constituição Federal, ele prevê que o número de vereadores será proporcional à população. Né? Então, com base nesse aumento, eles editaram uma emenda aos... Os próprios vereadores. Os próprios vereadores, né, fizeram uma emenda à lei orgânica do município, aumentando o número de cadeiras para 11. Né? E eles fizeram isso no dia 31 de julho de 2024. Ou seja, ano eleitoral já. Né? Mas a regra do TSE, o TSE prevê, né, que essas alterações de número de cadeira, ela pode ser feita até o início do período eleitoral. Então, em regra, se considera o início do período eleitoral até o final das convenções partidárias. Né? Aí, eles, em tese, né, cumpriram esse prazo, decidiram antes do final das convenções partidárias. Porém, eles notificaram o cartório eleitoral para que o cartório eleitoral procedesse ali o ajuste no sistema de candidaturas, no CAND. Né? E o cartório eleitoral não fez isso de imediato. Então, na hora do registro de candidatura pelos partidos, os partidos podem, ao fazer o registro de candidatura, registrar o número de vagas total que tem no município mais um. Então, o cartório eleitoral só deixou os partidos registrarem 10 candidatos, 9 cadeiras que existiam mais um. E não as 11, como eles modificariam, né? Mais uma 12. Então, continua em 10. Exatamente, continua em 10. O registro de candidatura só foi possível ser feito desta forma. E um partido, o MDB, tentou registrar os 12, né? E não conseguiu. O cartório eleitoral mandou readequar o DRAP para que só constassem os 10. E a eleição aconteceu. Depois do resultado da eleição, em 21 de outubro, foi que, por uma decisão, né, em um mandado de segurança, a juíza determinou que fosse feito o recálculo para considerar as 11 vagas. Né? Então, existiam 9 eleitos, mas foi determinado em 21 de outubro que se fizesse um novo cálculo para preencher mais 2 vagas. E aí, 2 outras pessoas entraram ali. E daí começou a discussão, porque o partido MDB, que não tinha sido autorizado a registrar os seus 12 candidatos, entrou com uma ação e falou, opa, eu gostaria de ter registrado mais candidatos.
Então, se eu não pude registrar mais candidatos, então essas 2 vagas também elas não podem existir. A gente já está aqui no curso do processo eleitoral, já teve resultado, então isso tem que valer só para a próxima eleição. Ou vale para todo mundo, ou não vale para ninguém. Esse é o argumento do partido, em né? tese, é isso que o TSE vai ter que decidir hoje. Esse é o pano de fundo desse recurso que o TSE está julgando hoje. Agora, os ministros podem definir, por exemplo, que são 9 mesmo, ou que são 11. Tem muitas variáveis, eu imagino, aqui na sessão de hoje, né? Os ministros vão definir qual é realmente o prazo inicial, né? Até quando a Câmara pode fazer esse ajuste. Se foi, eventualmente, não sei, né? Se existia a possibilidade de realmente ajustar o sistema, o RCAND ali, para poder fazer esse registro de candidatura dos outros e que, eventualmente, tenha sido um lapso do cartório. Enfim, isso tudo vai ser o que os ministros vão decidir. Mas, nesse caso, ainda tem uma outra questão interessante, né? Que eu acho que talvez ela venha, né? Pelo menos em algum momento desse julgamento. É que os 2 candidatos que eventualmente vão perder suas cadeiras, né? Porque existe ali 2 candidatos que foram empossados posteriormente e que eventualmente podem perder suas cadeiras, eles tentaram ingressar no processo, né? Em princípio, na sentença de 1º grau, a juíza já determinou que eles fossem intimados, que aliás todos os vereadores da Câmara fossem intimados para participar como litisconsortes. Por quê? Porque todos teriam interesse nessa causa, né? Afetaria direitos de todo mundo. Porém, o Supremo tem uma jurisprudência pacífica que não aceita intervenção de terceiro em mandado de segurança. Então, existe uma questão processual que, por mais que eles tenham direito atingido, eles não possam, de fato, participar desse mandado de segurança, porque é essa jurisprudência do Supremo. É um elemento a mais, né, nesse processo. Outra aqui que eu trago para você, doutora Bianca, a gente está falando de um caso específico, né, a Câmara de Vereadores de Nordestina, da cidade de Nordestina, na Bahia. Agora, uma decisão aqui do TSE pode servir, claro, de exemplo para outras câmaras, para o Brasil inteiro, inclusive, né? É um julgamento que pode marcar outras definições. Sem dúvida nenhuma. Vai ser um lead case muito interessante, até porque nós estamos vendo, né? Esse ano já aconteceu muito esse debate sobre o aumento de cadeiras, inclusive na Câmara Federal. Então, sem dúvida nenhuma, em razão desse último censo que nós temos, né? Tem muitos municípios, tem estados, né? Que tem ali a alteração populacional, alguns para mais, outros para menos, né? E o que poderia interferir no número de cadeiras nas suas representações proporcionais. Quando a população aumenta, então, consequentemente, o número de cadeiras, né? Agora, se a população diminui, também tem que diminuir o número de cadeiras, eu imagino que seja outra briga, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Só que isso depende também, essa mudança do número de cadeiras, né? Essa diminuição ou esse aumento, depende também de um papel legislativo da própria Câmara, né? De vereadores. Não é automático, né? Não é automático. Saiu o censo do IBGE e já muda. Não. Precisa de um ato legislativo, né? E quando diminui, eles simplesmente não fazem um ato legislativo. E nós temos também um limite mínimo, né? Então, suponhamos, o DF, né, o Distrito Federal, nós já temos 8 deputados federais, que é o limite mínimo. Então, mesmo que diminua a população, nós não vamos perder cadeiras, né? Relembrando, então, aqui, doutora Bianca, porque é realmente um caso muito interessante, né? É uma discussão em torno do número de vereadores na Câmara de Nordestina, e eu queria lembrar essas datas que você falou que são muito importantes. A primeira data é 31 de julho de 2024. Isso, que foi a data em que a Câmara de Nordestina aumentou o número, aprovou uma emenda à lei orgânica do município, aumentando o número de vagas no legislativo do município, de 9 para 11. Outra data importante é 21 de julho, 21 de outubro, perdão, de 2024, também ano passado, já depois da votação. Isso, 21 de outubro foi quando teve a decisão no mandado de segurança que determinou a recontagem
para que duas mais pessoas tomassem posse ali naquelas 2 vagas remanescentes. O problema é que isso aqui já foi depois da eleição, não é isso? Foi depois do resultado da eleição. A eleição foi, salvo engano, 5 de outubro. Ok, bom, é um caso interessantíssimo, portanto, que tem como relator o ministro Antônio Carlos Ferreira. A gente acompanha essa votação ao vivo, em instantes, direto do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, a pauta tem outros 8 processos, todos eles em lista a partir de agora. E todos discutem casos de propaganda eleitoral irregular. São listas da ministra Isabel Galotti, do ministro André Mendonça e também do ministro Floriano de Azevedo Marques. Eu aproveito aqui, doutora Bianca, para lembrar que a gente tem eleição geral, né, no ano que vem. E o que é importante que os candidatos e que os eleitores saibam sobre propaganda? Quais são as regras gerais? O que não pode ser feito e o que pode ser feito? Bom, Paulo, eu acho que o primeiro ponto é os candidatos, eles precisam tomar cuidado com a propaganda antecipada, né, com a propaganda extemporânea. Antigamente, nós tínhamos, né, uma referência que era a propaganda antecipada começa em 1º de janeiro do ano eleitoral. Nós sabemos que hoje em dia isso não existe, né? A propaganda antecipada começa no dia seguinte da eleição que acabou de passar, porque os candidatos estão em constante campanha, né? Então, nós já estamos em um momento em que, basicamente, muitos candidatos, especialmente se tratando de eleição geral, as candidaturas já estão basicamente definidas, né? Então, os pré-candidatos, porque eles não são candidatos, então o primeiro ponto é esse, eles não podem se colocar como candidatos à próxima eleição ainda. Você acha uma diferenciação importantíssima, né? Pré-candidato e não candidato. Não candidato, eles não podem se colocar como candidatos, eles são pré-candidatos. E são pré-candidatos até o dia 15 de agosto do ano eleitoral, porque eles só podem se colocar como candidatos a partir do dia 16 de agosto, que é quando começa a campanha eleitoral. E por que isso? Para que todo mundo parta da mesma linha, né? Para que não haja uma vantagem daqueles que começaram antes. Então, para que haja uma paridade de armas, entre aspas, porque nós sabemos, né, que muitas pessoas começam antes as suas campanhas eleitorais, as suas pré-campanhas, investem muito dinheiro e etc. e tal. Então, assim, a lei eleitoral ela traz essa regra para que todo mundo parta da mesma linha. Uma outra precaução que o pré-candidato precisa ter é a quantidade de gastos na pré-campanha. Nós já tivemos uma senadora cassada por gastos excessivos, por abuso de poder econômico na pré-campanha. É importante lembrar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que não vai dar nada, isso é só para inglês ver. Não, é verdade. Tanto é que a gente já teve esse caso concreto da senadora que foi retirada do mandato. Foi cassada por gastos excessivos na pré-campanha, né? Aí se pergunta para mim, o que são gastos excessivos? Nós não temos essa resposta concreta. Isso é muito subjetivo. Vai depender muito do local da votação, do tipo de cargo, do quanto se gastou. Mas vou dar aqui o exemplo desse caso concreto que nós já temos julgado, que é a candidata gastou mais na pré-campanha do que na sua campanha efetivamente, né? Porque nós temos um limite de gastos para campanhas eleitorais. E ela gastou na pré-campanha, além do limite de gastos que ela tinha para gastar na campanha. Então, isso, inegavelmente, é um gasto excessivo, né? Porque ela nem na campanha poderia gastar esse tanto, imagine na pré. Além disso, tem mais alguma coisa que seja importante, alguma informação para o eleitor, por exemplo? Porque o pré-candidato vai ter que se mostrar de alguma forma. O que o eleitor tem que ficar atento? Isso. O pré-candidato, ele pode se mostrar, ele pode participar de programas, né? Pode fazer lives, pode, né, se colocar suas ideias, dizer o que ele apoia, o que ele não apoia. Em tese, na pré-campanha, você pode fazer tudo o que você pode fazer na campanha, exceto se colocar como candidato e pedir voto, né? Então, você não pode. E aí, o pedir voto, a gente precisa esclarecer também que a lei diz que você não pode fazer pedido explícito de voto. Porém, o TSE já tem uma jurisprudência reiterada e consolidada de que esse pedido não pode ser nem implícito, né? Porque existem lá as tais palavrinhas mágicas, né? Eleja, vote em... Vem comigo. Vem comigo. Tamo junto. Exatamente. Essas palavrinhas mágicas o TSE já tem.
né, de acordo com o contexto ali da propaganda, ele já vem entendendo como aquilo como uma propaganda. Então, precisa tomar muito cuidado, né, ao ter esse contato com o eleitor, para que não haja um pedido de voto também. Então, não pode se colocar como candidato, tem que ser pré-candidato e não pode fazer pedido de voto. Mas pode se dirigir ao eleitor e apresentar suas propostas. E o eleitor precisa estar atento no sentido de que, se um candidato já está burlando agora, né, as regras, significa que, muito provavelmente, ele será um candidato que pode ser punido. Né? E, sendo punido, se ao você votar nesse candidato, pode ser que você esteja desperdiçando ali o seu voto, a sua possibilidade de contribuir ali com a eleição do município, né? Ou do estado, ou do país, né? É um alerta importante mesmo. A senhora falou também, né, dessa questão de ser eterno candidato ou pré-candidato. Eu acho que as redes sociais também trazem isso, né? Esse sentido, esse senso de urgência, a gente está sempre atrasado, sempre ansioso. Que recado que é importante sobre rede social? As regras são diferentes de rede social para uma campanha na rádio e na TV, por exemplo, que o eleitor também tem que lembrar sobre as redes sociais. Então, as redes sociais, na época da campanha eleitoral, nós temos sempre, né, as resoluções do TSE. Nós precisamos lembrar que nós não temos regras, né, para tratar das redes sociais ainda, né, a regulação das redes sociais. Então, o TSE, que é uma discussão imensa no que Congresso, não envolve no só o Executivo, eleitoral, né? No Judiciário. Não envolve só o eleitoral, né? Nós temos visto aí recentemente, né, problemas enormes de cunho, até com crianças, né? Enfim. Foi o vídeo do Felca, né, do influenciador sobre a adultização, que fez um alerta no país inteiro. Exatamente. Né? Então, assim, a regulação das redes sociais é um tema que o Congresso precisa enfrentar, mas, diante da omissão do Congresso Nacional, né, o TSE edita resoluções a todo ano, né, ano eleitoral, na verdade, na véspera do ano eleitoral, o TSE edita resoluções para regulamentar minimamente isso, né? E foi isso que deu alguma segurança na eleição passada, né? Então, nós imaginamos que essas regras, né, se não forem aprovadas outras, também serão as que valerão ali para a próxima eleição. E quais são elas? Quais são as regras básicas ali de rede social? Basicamente, as redes sociais, né, o Facebook, Instagram, enfim, a Meta, precisa colocar à disposição do candidato, se ela quiser prestar esse serviço de rede social, de propaganda eleitoral, ela precisa colocar lá uma etiqueta, né, que aquilo se trata de propaganda eleitoral. Então, e isso só pode acontecer a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral. Tem que ser um selo, tem que estar escrito ali, né? Tem que estar escrito propaganda eleitoral, precisa ter todos aqueles requisitos de uma propaganda eleitoral, físico, CNPJ de campanha, né? Só pode fazer propaganda eleitoral o candidato ou partido político. Né? Então, não pode uma pessoa física, eu sou admiradora de um candidato, estou fazendo campanha para o candidato, eu quero contratar uma propaganda eleitoral para ele. Não pode. Né? Eu posso fazer minha propaganda eleitoral pessoalmente, mas demonstrar o apoio, mas isso não se trata propriamente de uma campanha eleitoral. Eu não poderia contratar esse anúncio. Né? As redes sociais também precisam, né? Se a propaganda tiver algum recurso de inteligência artificial, isso também precisa estar sinalizado. Mesma coisa, tem que estar explícito por escrito ali, não é isso? Explícito. E em algumas propagandas você precisa, por exemplo, se a propaganda for no rádio e ela tiver sido feita com algum artifício de inteligência artificial, precisa dizer antes, né, não só visualmente... O locutor tem que deixar claro que ali foi feito com o uso de inteligência artificial. Se trata de propaganda feita com o uso de inteligência artificial. Então, assim, o eleitor tem que estar informado sobre tudo isso na propaganda eleitoral. Né? Então, nesse período de pré-campanha, os pré-candidatos, eles utilizam as redes sociais dele como ele pode utilizar, ele pode eventualmente impulsionar algum conteúdo que não vai estar escrito que se trata de propaganda eleitoral, porque não se trata, porque não pode fazer propaganda agora. Ainda é pré-campanha.
Mas ele precisa tomar cuidado, porque, eventualmente, se ele impulsionar muitos conteúdos, se o volume de gasto for muito grande, ele pode vir a ser penalizado posteriormente por propaganda extemporânea. É outro alerta. A gente lembra que a sessão do Tribunal Superior Eleitoral, dessa manhã de quinta-feira, no Tribunal Superior Eleitoral, começa em instantes, agora são 10h17 da manhã, e eu peço ajuda aqui da doutora Bianca, que traz sempre muitas informações aqui para a gente. Também tem novidade no Congresso Nacional sobre o novo Código Eleitoral. Em que pé está essa discussão, esse projeto, doutora Bianca? Rapidamente, antes da sessão começar. Pois é, Paulo. O novo Código Eleitoral, que é o PLP 112 de 2021, ele iniciou na Câmara em 2021, está no Senado desde 2021 e depois de muitos adiamentos foi aprovado ontem na CCJ o projeto do novo Código Eleitoral. Então, ele foi aprovado ontem na CCJ, foi aprovado também um regime de urgência, o que faz com que esse projeto vá a plenário a qualquer momento. Mas isso depende da agenda do presidente, depende do presidente querer pautar ou não o projeto. E o que a gente tem de mudanças, das mudanças mais importantes? As mudanças mais importantes geraram mais discussões, foi em relação à quarentena, popularmente, na verdade, chamada de quarentena. Mas se trata, na verdade, da necessidade de desincompatibilização dos magistrados, promotores e das forças de segurança. A Câmara trouxe no seu projeto uma desincompatibilização, um afastamento de 4 anos antes da eleição. E isso foi uma gritaria geral no Senado, não houve concordância com esse texto, o relator manteve esse texto da Câmara, mas depois de muito debate e muita discussão, ele voltou atrás e decidiu por diminuir para 1 ano esse afastamento, essa desincompatibilização. Lembrando que para membros do Ministério Público e promotores, membros do Ministério Público e magistratura, o afastamento precisa ser definitivo. A pessoa não pode pedir uma licença, participar da eleição e depois voltar. Não, ela tem que se afastar definitivamente. E para mulheres? Para mulheres, nós tivemos a aprovação dos 20% de cadeiras, Então, se esse texto que foi aprovado ontem na CCJ seguir, for aprovado no plenário do Senado, depois ele vai retornar para a Câmara. E se a Câmara também aprovar esse texto da forma como está, nós teremos 20% de cadeiras para mulheres nos parlamentos, tanto no município, estado, como federal, então pelo menos 20% de cadeiras. Isso, em termos municipal, representa um ganho muito grande, porque nós temos municípios no Brasil, mais ou menos 700 municípios, que não tem nenhuma mulher no legislativo. Então, nós vamos ganhar pelo menos 2 cadeiras em cada município. E também foi aprovada um destaque da bancada feminina, que foi muito resistente, porque o relator propôs colocar esses 20% de cadeiras no parlamento com a exclusão. A gente vai falar mais sobre isso, doutora Bianca, mas agora a gente vai ao vivo para o plenário do Tribunal Superior Eleitoral. A gente já via aí ao centro a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, que dá início a mais uma sessão. Podemos nos assentar. Declaro aberta essa sessão, quinta-feira, 21 de agosto de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os senhores ministros que integram o tribunal, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, que hoje participa por videoconferência, ministro André Mendonça, ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministra Estela Aranha. Cumprimento o senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhoras e senhores advogados, servidores. De uma forma muito especial, cumprimento os professores e estudantes do curso de Direito das seguintes instituições: em amada Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, do Centro Universitário das Américas de São Paulo, o Centro Universitário Padre Albino, Unifipa, de Cantanduva, São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos vocês e esperamos que seja proveitosa esta sessão. Muito obrigada pela presença.
Hoje não haverá sessão administrativa. Eu dou, então, início à sessão jurisdicional. Cumprimento o senhor secretário, doutor João Paulo. Solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 19 de agosto de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presente à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 19h46 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 8 processos e a sessão foi encerrada às 20h33. Indago das senhoras ministras, dos senhores ministros, se há alguma observação, retificação, anotação a fazer sobre a ata, não havendo, declaro aprovada. Foi indicado pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira o adiamento do recurso especial eleitoral número 0600-493-93 de Baretama, Ceará, que, portanto, será incluído de novo em pauta, e eu apregou para julgamento o recurso em mandado de segurança número 0600-298-91, procedente de Nordestina, Bahia, relatada também pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. São recorrentes o Movimento Democrático Brasileiro, MDB Municipal, e a Câmara Municipal de Nordestina. Estes são recursos ordinários em mandado de segurança, interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que denegou a ordem de segurança requerida contra ato do juiz eleitoral do município de Nordestina. A matéria consiste em determinação de retotalização dos votos das eleições municipais de 2024, pela ampliação do número de cadeiras na Câmara Municipal de 9 para 11, por alteração na respectiva lei orgânica. Haverá sustentação oral, está presente, portanto, o doutor Alain Oliveira Lima, que fala em nome do recorrente MDB Municipal. Cumprimento Vossa Senhoria. Indago se abre mão do relatório. Pois não. Então, neste caso, Vossa Senhoria tem até 10 minutos para apresentar sua sustentação oral e está com a palavra. Bom dia a todos. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, também os demais ministros dessa corte, excelentíssimo senhor Procurador-Geral Eleitoral, colegas advogados, servidores e demais presentes. O caso já foi objetivamente relatado, né? Não obstante não ter sido lido o relatório, mas se trata objetivamente da possibilidade da aplicação de forma retroativa da resolução TSE 22556 de 2007. Estamos a tratar, senhores julgadores, de um caso ocorrido no estado da Bahia, em que o juiz, o presidente da Junta Eleitoral de Queimadas, após o resultado das eleições, determinou a retotalização dos votos a requerimento da Câmara Municipal. O que foi que aconteceu naquela eleição no município de Nordestina? Após o censo de 2022, houve, de fato, um acréscimo populacional naquele município, o que daí surgiu uma emenda à lei orgânica do município para que fossem reajustadas as vagas de cadeiras da Câmara Municipal de 9 para 11 vereadores. Ocorre, senhores julgadores, que a aplicação desta mudança não ocorreu durante o início do período eleitoral. Isso é fato incontroverso, porque a eleição foi realizada desde as convenções partidárias, indicações dos candidatos pelos partidos, com base em 9 vereadores. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências, porque o próprio partido, ora recorrente, se insurgiu no cartório eleitoral de Queimadas com relação a essa situação e indagou ao servidor quantos candidatos ele teria que indicar no seu DRAP.
e o DRAP foi indicado inicialmente com 12 vagas. O cartório eleitoral, então, intimou o presidente do partido para que reduzisse para 10, sob a justificativa de que não haveria aplicação da resolução 22556 naquele município, porque ela não foi implementada até as convenções partidárias, como é a norma cogente e que é sedimentada a jurisprudência dessa Corte. O prejuízo, portanto, é patente ao partido, porque precisou diminuir a quantidade de candidatos no seu DRAP. E o prejuízo ainda é maior à sociedade, porque está tendo que bancar 2 vereadores a mais que não foram eleitos. Os vereadores eram suplentes que foram convocados após a retotalização dos votos em decisão com a mais absoluta vênia, absolutamente teratológica e ilegal por parte do eminente juiz presidente da Junta Eleitoral e que foi chancelada pelo Tribunal Regional Eleitoral do meu estado da Bahia, lamentavelmente. E esta corte, inclusive, não se depara pela primeira vez com um caso semelhante a esse, oriundo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Senhora presidente, no ano de 2016, no município de Capim Grosso, ocorreu a mesma situação, idêntica situação, de tentativa de aplicação retroativa da resolução 22556. Naquela ocasião, este TSE reformou a decisão, também em recurso de mandado de segurança, a decisão do TRE da Bahia, suspendendo a retotalização dos votos. Esse precedente, que é nominado 57687, do então ministro Og Fernandes, destacou o seguinte, abre aspas, ademais, a ampliação da composição da Casa Legislativa não pode atingir a legislatura em curso, com o eventual preenchimento de vagas criadas pela convocação de suplentes, pois isso implicaria a alteração indevida das forças de poder eleitas, bem como o resultado do pleito findo e acabado, gerando prejuízos tanto ao princípio democrático da soberania popular, quanto ao processo político juridicamente perfeito. Então, esse caso foi um caso de Capim Grosso, lá do estado da Bahia também, que foi reformado aqui por essa corte, porque não se permitiu a aplicação retroativa da resolução 22556. E são diversos precedentes dessa corte, também nesse mesmo sentido, como também o recurso mandado de segurança 71545, da relatoria do ministro Dias Toffoli, que também eu peço vênia para ler o seguinte trecho, também muito objetivamente. A diplomação dos eleitos deve seguir os critérios consolidados na fase de registro de candidatos. Precedentes. Tendo o registro de candidatura obedecido os parâmetros relativos ao número de cadeiras da Câmara de Vereadores estabelecidas antes da eleição, antes da edição do decreto legislativo, que aumentou o número de vereadores, não há como adotar, na fase de diplomação, como é o caso, critério diverso para considerar o aumento de vagas de 11 para 15. No mesmo sentido, agravo regimental 32515, da relatoria do ministro Henrique Neves da Silva, o Tribunal Regional Eleitoral determinou a diplomação dos candidatos eleitos conforme o número de vereadores estipulados no início do processo eleitoral e com base em precedentes deste tribunal, no sentido de que a diplomação deve seguir os critérios consolidados naquele momento. O Supremo Tribunal Federal também já se debruçou sobre essa matéria, em precedente, inclusive, da nossa presidente desta corte, ministra Carmen Lúcia, na ação direta de constitucionalidade 4307, que também, muito objetivamente, gostaria de ler um pequeno trecho, norma que determina a retroação dos efeitos e regras constitucionais de composição das câmaras municipais em pleito ocorrido e encerrado, afronta a garantia do exercício da cidadania popular e a segurança jurídica. Os eleitos foram diplomados pela Justiça Eleitoral até 18 de 12 de 2009 e tomaram posse em 2009. Posse de suplentes para a legislatura em curso, em relação à eleição finda e acabada, descumpre o princípio democrático da soberania popular. Portanto, senhores julgadores, estamos aqui a tratar de um caso absolutamente idêntico aos precedentes que foram citados. O juiz eleitoral, ele teria que determinar a aplicação da lei orgânica no início do processo eleitoral, já
na fase final das convenções partidárias e a apresentação dos candidatos pelos partidos. Não poderia, com mais respeitosa vênia, simplesmente aguardar, como fez a Câmara Municipal. A Câmara Municipal aguardou o final do processo eleitoral para requerer que fosse aplicada a lei orgânica. O requerimento foi feito depois já da eleição e o juiz acolheu o pedido da Câmara Municipal, mandando retotalizar os votos e convocando 2 suplentes. Suplentes que não foram eleitos no processo eleitoral. Portanto, a decisão que foi chancelada pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral da Bahia é ilegal, é teratológica, com todas as vênias, e causa prejuízos tanto ao impetrante quanto à própria sociedade. E viola princípios caríssimos defendidos por essa corte, que é o da segurança jurídica, que é o processo político juridicamente perfeito, que é o princípio da isonomia. Então, o que se requer de Vossas Excelências é que seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão combatida, concedendo-se a segurança para anular a decisão do eminente juiz, presidente da Junta Eleitoral de Queimadas, suspendendo a determinação de retotalização das vagas e tornando sem efeito a decisão e a diplomação dos 2 suplentes, como aconteceu naquele município de Nordestina. Agradeço pela atenção aos eminentes ministros e julgadores. Muito obrigada, doutor Alain. Passo a palavra ao eminente ministro relator, Antônio Carlos Ferreira. Cumprimento Vossa Excelência, peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos, especialmente aos professores e alunos que nos visitam. Desejo a todos um excelente dia. Cumprimento também o Dr. Alain Oliveira Lima pelo brilho de sua sustentação oral. Senhora Presidente, o ministro André Mendonça informou que pedirá vista. Se Vossa Excelência me permitir, o ministro também, eu faria a leitura da ementa. Claro, por favor. E por ocasião da apresentação do voto, por Sua Excelência, eu faria um resumo do meu voto. Pois não. Podemos fazer assim? Com muito gosto. Muito obrigado, senhora Presidente. Bem, recursos ordinários em mandado de segurança interpostos isoladamente pelo Diretório Municipal do MDB e pela Câmara Municipal de Nordestina, Bahia, da decisão do Tribunal Regional Eleitoral daquele Estado que denegou segurança requerida para anular ato praticado pelo juízo zonal que, acolhendo pedido da referida Assembleia Legislativa, determinou, após a realização das eleições, a retotalização dos votos do pleito proporcional com base em emenda à lei orgânica do município que ampliou o número de vereadores, publicada antes do prazo final das convenções partidárias. Há 2 questões em discussão. Primeiro, se há interesse recursal no recurso ordinário interposto pela Câmara Municipal. Segundo, se há legalidade na retotalização de votos em eleições para o Poder Legislativo Municipal, determinada após a realização do pleito, a fim de considerar o aumento do número de cadeiras efetivado por emenda à lei orgânica da municipalidade, publicada antes do prazo final para a realização das convenções partidárias, mas não implementada tempestivamente no sistema de candidaturas da Justiça Eleitoral. O acolhimento do pleito administrativo da Câmara Municipal para atualização do número de vereadores e o pedido nos presentes autos de manutenção do ato tido por coator revelam a inexistência da condição de parte vencida e ou prejudicado que resulta na ausência de interesse recursal. Compete à Câmara Municipal estabelecer na lei orgânica o número de vereadores cujo limite máximo é o previsto no artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal, o qual é aferível pelos dados oficiais publicados pelo IBGE. A alteração do número de vereadores tem eficácia no pleito vindouro, desde que os fatos geradores, publicação da estimativa oficial de habitantes e da emenda à lei orgânica, ocorram até o termo final para a realização das correspondentes convenções partidárias.
E, no voto, cito precedentes nesse sentido. No caso, tanto o fundamento para a atualização das cadeiras da Casa Legislativa Municipal, censo IBGE 2022, quanto a emenda à Lei Orgânica número 2 de 2024, foram publicados antes do prazo final das convenções partidárias, o que impõe reconhecer a legalidade da retotalização determinada pelo juízo zonal. O fato de a Justiça Eleitoral, regularmente provocada, não ter tempestivamente atualizado o sistema de candidaturas, circunstância de natureza administrativa, não tem o condão de afastar os efeitos cogentes de emenda à lei orgânica decorrente da regular atuação da Câmara de Vereadores em promover, dentro de sua competência, a adequação do quantitativo de parlamentares à realidade populacional, sob pena de se mitigar a força normativa do artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal. O dispositivo, portanto, que submeto aos eminentes colegas, não conhecer do recurso ordinário da Câmara Municipal de Nordestina e negar provimento ao recurso ordinário do Movimento Democrático Brasileiro, MDB Municipal. Eu agradeço ao eminente ministro e, como já foi antecipado, o ministro André Mendonça antecipa pedido de vista e o indago dos senhores ministros, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, se aguarda, como sempre, gentilmente ele aguarda, mas eu, antes de proclamar o resultado até aqui com pedido de vista, ministro Antônio Carlos, só para nossa reflexão, que ganha agora esse tempo da vista do ministro André, a questão não é, portanto, aqui, diferente de alguns precedentes que nós temos, o momento em que houve a fixação do número, mas o momento em que isto foi completado, que é um ato complexo, né, da Câmara, com a modificação da lei orgânica, do IBGE, da Câmara e depois da Justiça Eleitoral. Isto é um procedimento quase, nem é um ato complexo. Isto não teria findado antes da totalização. E o que foi posterior à eleição foi a retotalização a partir de um procedimento que só foi adotado depois por determinação do juiz eleitoral, certo? O quadro, portanto, só para distinguir que alguns dados aqui que distinguem de alguns precedentes, mas que também, pelo menos numa primeira leitura, parecem coincidir com alguns precedentes. E por isso é muito bem-vinda mesmo. Mas então, que indago de Vossa Excelência aqui, a questão é do momento da totalização e da retotalização, porque neste período é que sobreveio a decisão da Justiça Eleitoral. Não antes, como, por exemplo, no caso mencionado pelo nobre advogado, de que fui relatora no Supremo, em que já tinha havido todos os dados, mas sobreveio uma emenda constitucional que determinou, de uma sexta-feira, que domingo iam dar posse a novos vereadores. Não, isso não estava, e, portanto, nós afastamos no Supremo. Mas, considerando este quadro, haverá o pedido de vista, se tiver algo, talvez na próxima sessão seja melhor. Tá bem? Porque os dados estão claros e o ministro... Senhora Presidente, só em complementação a esse apontamento para a reflexão de todos, outra data marca que me parece importante é a alteração da lei orgânica anteriormente ao término das convenções partidárias, que é outro marco temporal que nesses precedentes faz diferença. São 3 marcos, na verdade. O censo, depois a modificação da lei orgânica, depois as convenções e a eleição e a totalização, e depois disso a Justiça Eleitoral. Quer dizer, o que a parte indaga, neste caso o partido, é se, tendo havido isso e não tendo havido a inclusão pela própria Justiça Eleitoral, se poderia, por ato judicial, prover isso. O que fica, portanto, de indagação é este dado. Mas eu agradeço enormemente ao doutor Alain e proclamo o resultado provisório, após o voto do ministro relator, Antônio Carlos Ferreira, que não conhecia do recurso ordinário da Câmara Municipal de Nordestina e negava provimento ao recurso ordinário do Movimento Democrático Brasileiro, determinando a ciência, a Corregedoria Eleitoral, da omissão na atualização do sistema de candidaturas, antecipou o pedido de vista o eminente ministro André Mendonça, aguardam os demais.
apregou para julgamento 4 listas agendadas para esta pauta, que foram afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário, processos previamente divulgados na internet, e antes de apregoar a primeira lista, eu registro, não está presente, que aqui consta na presença de advogados. Pois não. Então, neste caso, não há advogados nem presentes neste plenário, nem por vídeo. Eu apregoo para julgamento, então, a lista número 1, relatada pelo eminente ministro André Mendonça. São 2 processos, são embargos de declaração em agravo regimental, em agravo em recurso especial. Nestes embargos declaratórios, nos 2 casos, o eminente ministro rejeita os embargos de declaração. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatada pela eminente ministra Isabel Galotti. Há 2 processos, são agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral. A estes dois agravos, a eminente ministra relatora nega provimento, e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto da relatora. Lista número 2, relatada pela eminente ministra Isabel Galotti. São 2 processos de embargos de declaração em agravo regimental, em agravo em recurso especial eleitoral. Também nestes 2 casos, a eminente ministra rejeita os embargos de declaração. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto da relatora. Lista número 1, relatado pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. São 3 recursos de agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral. Nestes 3 casos, o eminente ministro nega provimento aos agravos, e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros se há alguma urgência, matéria a ser posta em mesa, a ser decidida por este tribunal. Não havendo, portanto, mais nenhum processo a ser julgado e nenhuma urgência apresentada pelos senhores ministros, agradeço a presença de todos, de uma forma muito especial aos professores e estudantes que hoje nos honraram com a presença. Desejo um excelente dia para todas as pessoas e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. E o Direto do Plenário com a sessão do TSE fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima sessão.